Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 4. Os obstáculos à paz. Parte C. O terceiro obstáculo, a atração da morte. A você e ao seu irmão, em cujo relacionamento especial o Espírito Santo entrou, é dado liberar e ser liberado da dedicação à morte. Pois isso foi oferecido a vocês e vocês aceitaram. No entanto, vocês ainda têm que aprender mais a respeito dessa estranha devoção, pois ela contém o terceiro obstáculo através do qual a paz tem que fluir. Ninguém pode morrer, a não ser que escolha a morte. O que parece ser o medo da morte é realmente a sua atração. Então, o medo da morte atrai justamente a morte. E é bom entender por que isso acontece. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente fica usando todo o nosso ser, todo o nosso sentir para evitar pensar naquilo, como se aquilo fosse chegar na gente. Só que quanto mais eu penso nisso, mais eu vibro nisso. Então, a minha vibração vai magnetizar, vai atrair aquilo que eu estou vibrando, que no caso aqui é a morte, mas isso pode ser usado para qualquer outra coisa. Se eu tiver medo de ser traída, eu vou ser traída. Se eu tiver medo que me passem para trás, eu vou atrair exatamente situações de pessoas que vão ou tentar ou realmente me passar para trás. A culpa também é temida e temível. No entanto, ela não exerce absolutamente nenhum controle a não ser sobre aqueles que são atraídos por ela e a buscam, a não ser sobre aqueles que acreditam na culpa, porque se eu acreditar em algo, é o que eu vou atrair. O mesmo se dá com a morte. Feita pelo ego, a sua sombra escura cai sobre todas as coisas vivas, porque o ego é o inimigo da vida. A ilusão da morte aqui como um fim, né? Mas isso não é outra coisa senão um artifício do ego. Entretanto, uma sombra não pode matar. O que é uma sombra para os vivos? Eles apenas passam por ela e ela se vai. Os vivos aqui são aqueles que não acreditam mais em ilusões. Então essas sombras, essas ilusões passam por eles e ela se vai, ela desaparece. E olha a próxima pergunta. Mas e aqueles que são dedicados a não viver, que se consideram pecadores vestidos de negro, com o couro enlutado do ego, arrastando-se pesadamente para longe da vida, carregando suas correntes e marchando na lenta procissão em honra ao seu patrão sinistro, o Senhor da Morte? É uma pergunta enorme, mas é uma pergunta que denota aquelas pessoas que acreditam no pecado. Toca qualquer um deles com as mãos gentis do perdão e observa as suas correntes caírem por terra junto com as tuas. Que você o veja deixar de lado a veste negra que ele estava usando para o próprio funeral e escuta-o rir da morte. Vejam que interessante, ele trouxe duas abordagens diferentes. Uma dos vivos, aqueles que não acreditam mais nas ilusões e na ideia de pecado. E ele trouxe também aqueles que estão aprisionados na ideia do pecado. E ele pede que a gente veja esse que está aprisionado na ideia de pecado, deixando de lado a veste negra que ele estava usando para o próprio funeral. E com isso que a gente escute ele a rir da própria morte, aquele que estava aprisionado na ideia de pecado. Então, começa sempre com a gente. Até a mudança do outro depende do nosso olhar em relação ao outro. Ele pode escapar à sentença que o pecado quer lhe impor através do seu perdão. Isso não é nenhuma arrogância, é a vontade de Deus. O que é impossível para você que escolheu a vontade de Deus como a tua própria? Uma pergunta. E o que é a morte para você? A sua dedicação não está voltada para a morte nem para o seu patrão, que no caso é o ego. Quando você aceitou o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, renunciou à morte trocando-a pela vida.
Nós temos o conhecimento de que uma ideia não deixa sua fonte, e a morte é o resultado do pensamento a que chamamos de ego, com tanta certeza quanto a vida é o resultado do pensamento de Deus. A morte aqui vista como resultado do pensamento baseado nos aprisionamentos do ego, e a vida como resultado do pensamento de Deus. Agora ele vai falar sobre o corpo incorruptível. Do ego vieram o pecado, a culpa e a morte, em oposição à vida, à inocência e à vontade do próprio Deus. Onde pode estar tal oposição, senão nas mentes doentes dos insanos, dedicadas à loucura e estabelecidas contra a paz do céu? É uma pergunta, e ele está trazendo que essa oposição à vida, à inocência e à vontade do próprio Deus está na mente doente dos insanos. Olhem bem para isso. Uma coisa é certa: Deus, que não criou nem a morte nem o pecado, não determinou em sua vontade que você seja limitado por eles. E Deus não conhece o pecado e nem os seus resultados. As figuras amortalhadas na procissão do funeral não marcham em honra ao seu Criador, cuja vontade é que elas vivam. Então, essas figuras amortalhadas na procissão rumo ao funeral não marcham em honra de Deus, porque a vontade de Deus é que essas pessoas que estão aprisionadas na ilusão do ego em relação à morte, que elas vivam e não que elas morram. Elas não estão seguindo a vontade de Deus, mas sim estão se opondo à vontade do Criador. E o que é o corpo envolto em negro que querem enterrar? Um corpo que dedicaram à morte, um símbolo de corrupção, um sacrifício ao pecado, oferecido ao pecado para alimentá-lo e mantê-lo vivo. Uma coisa condenada, amaldiçoada por aquele que a fez e lamentada por cada carpidor que olha para ela como para si mesmo. Carpidor aqui, aquele que chora, né? Ou seja, as pessoas que atraíram para suas próprias vidas todo o sofrimento, toda luta, toda desilusão e doença, e depois ainda fica lamentando aqui, ó, lamentada por cada carpidor. Aí chora e reclama e conta, repete essa versão infinitas vezes. E com isso vai fortalecendo ainda mais essa ideia enganosa, absurda e insana de pecado, de sacrifício, de dor, de sofrimento, de medo da morte, de culpa, julgamento, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a gente. Você que acredita que condenou o Filho de Deus a isso é arrogante. Olha só, gente, o que um curso em milagres está trazendo. Você que acredita que todo esse sofrimento é justificado, você é um arrogante. Mas você que quer liberar o Filho de Deus não está senão honrando a vontade do seu Criador. A arrogância do pecado, o orgulho da culpa, o sepulcro da separação, tudo isso é parte da sua dedicação não reconhecida à morte, ou seja, é parte da dedicação não assumida conscientemente que está direcionando para a morte. O cintilar da culpa que colocou sobre o corpo quer matá-lo, pois aquilo que o ego ama, ele mata em obediência a si mesmo. Mas aquilo que não lhe obedece, ele não pode matar. Olha só que incrível! Mas você pode se dedicar a outra coisa que manteria o corpo incorruptível e perfeito na medida em que ele é usado para o seu propósito santo. O corpo não morre, assim como não pode sentir. Ele nada faz e por si mesmo não é corruptível nem incorruptível. Não é nada. É o resultado de uma diminuta ideia louca de corrupção que pode ser corrigida. Pois Deus respondeu a essa ideia insana com a sua própria ideia, uma resposta que não o deixou e que, portanto, traz o Criador à consciência de toda mente que ouviu a sua resposta e a aceitou. Essa resposta é a voz do Espírito Santo que o próprio Deus
deixou dentro de cada um de nós para que ela nos ajudasse a lembrar quem somos, de onde viemos e o que viemos fazer aqui. Você, que é dedicada ao incorruptível, recebeu através da sua aceitação o poder de liberar da corrupção. E qual a melhor maneira de ensinar o primeiro e fundamental princípio de um curso em milagres do que te mostrar que aquele que parece ser o mais difícil pode ser realizado em primeiro lugar? Aqui vale abrir um parênteses e trazer o primeiro princípio dos milagres. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um milagre não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo e todas as expressões de amor são máximas. Trazido esse princípio, agora eu vou retomar a pergunta. Qual a melhor maneira de ensinar o primeiro e fundamental princípio de um curso em milagres do que te mostrar que aquele que parece ser o mais difícil pode ser realizado em primeiro lugar? O corpo não pode servir senão ao seu propósito. E conforme você olha para ele, assim ele parecerá ser. Então aqui é novamente essa ideia de como eu enxergo o meu corpo físico, assim ele vai parecer para mim. Se eu enxergar a morte como um fim, é isso que vai acontecer. Se eu enxergar o meu corpo físico apenas como um mecanismo de comunicação e manifestação do meu espírito, também assim é o que vai se apresentar para mim. A morte, se fosse verdadeira, seria o rompimento final e completo da comunicação, que é a meta do ego. Ou seja, a meta do ego é destruir a comunicação do Filho de Deus com a fonte criadora. E o que estabelece essa comunicação? O corpo físico. Então, olha só, gente, agora faz até sentido. Se o ego quer destruir o nosso corpo físico, ele nos leva para a própria destruição, nos leva para o fim, é porque ele sabe que com isso ele destrói o mecanismo de comunicação com a fonte criadora. Que incrível! Como a gente precisa acordar urgentemente e sair dessa loucura, dessa insanidade que a gente vive. Aqueles que têm medo da morte não veem quantas vezes e quão alto a chamam e lhe pedem para vir salvá-los da comunicação. Olha só, gente, eu fico impressionada. Aquelas pessoas que têm medo da morte não podem ver quantas vezes e quão alto estão chamando pela própria morte e pedindo para a morte vir salvá-los da comunicação com a fonte que os criou. Pois a morte é vista como segurança, o grande salvador escuro da luz da verdade, a resposta e o silenciador da voz por Deus. Eu vou retomar essa frase aqui. A morte é vista como segurança, como o grande salvador escuro que vai salvar a pessoa que acredita na ideia de pecado da luz da verdade. E continua aqui, ó. A morte é a resposta à resposta. Aqui, a primeira palavra resposta está com letra minúscula e a segunda palavra resposta começa com letra maiúscula. Então, a morte é uma resposta à resposta, ou seja, ao chamado de Deus. É a resposta que o ego dá ao chamado de Deus, finalizando, cortando essa comunicação. E ainda trouxe também que a morte é o silenciador da voz por Deus, ou seja, é o silenciador da voz do Espírito Santo, que habita cada um de nós. Todas essas situações aqui estão inconscientemente gravadas dentro da pessoa que acredita na morte. E olha como continua. No entanto, o recuo para a morte não é o fim do conflito. Nesse sentido, a pessoa realmente morre aqui, mas ela volta infinitas vezes até acordar, até parar de continuar recriando o mesmo mundo de ilusões. Só a resposta de Deus é o seu fim. O obstáculo do seu aparente amor pela morte, através do qual a paz tem que fluir, parece ser muito grande, pois nele estão escondidos todos os segredos do ego, todos os seus mecanismos estranhos para enganar, todas as suas ideias doentias e imaginações insólitas. Ou seja, imaginações insólitas aqui como sendo ideias contrárias às ideias de Deus. Aqui está o ponto final da união, o triunfo dos feitos do ego sobre a criação.
a vitória da ausência de vida sobre a própria vida. Sob a margem poerenta do seu mundo distorcido, o ego quer colocar o Filho de Deus que, abatido pelas ordens do ego, prova em sua decadência que o próprio Deus não tem poder diante do poderio egótico e que Deus é incapaz de proteger a vida que ele criou contra o selvagem desejo que o ego tem de matar. Meu irmão, criança do nosso Pai, isso é um sonho de morte. Não há nenhum funeral, nem altares escuros, nem mandamentos sinistros, nem rituais distorcidos de condenação aos quais o corpo te conduz. Não peça para ser liberado disso, mas liberta o corpo das ordens sem misericórdia e sem esperança que você impôs a ele e perdoa-o pelo que ordenou que ele fizesse. Ao exaltá-lo, ordenou que ele morresse, ou seja, ao exaltar o corpo, ordenou que ele morresse, pois só a morte poderia conquistar a vida. E que outra coisa, senão a insanidade, no caso aqui o ego, poderia contemplar a derrota de Deus e pensar que é real? É uma pergunta. O medo da morte desaparecerá quando o seu apelo ceder diante da real atração do amor. O fim do pecado, que se abriga em quietude na segurança do seu relacionamento santo e curado, protegido pela sua união com o seu irmão e pronto para crescer e se tornar uma força poderosa para Deus, está muito próximo. A infância da salvação é cuidadosamente guardada pelo amor, preservada de todo o pensamento que iria atacá-la e quietamente aprontada para cumprir a tarefa poderosa para a qual ela te foi dada. O seu propósito recém-nascido é embalado por anjos, nutrido pelo Espírito Santo e protegido pelo próprio Deus. Ele não necessita da sua proteção, ele é a tua proteção. Olha que lindo! O nosso propósito não precisa de proteção, porque ele é a nossa própria proteção, pois é imortal e dentro dele está o fim da morte. Eu entendo aqui que dentro desse propósito está também a superação desse engano, da ilusão da morte. Por isso que ele traz que o nosso propósito é imortal e dentro dele está também, o fim da morte, dessa ideia equivocada. Que perigo pode assaltar os totalmente inocentes? Ou seja, que perigo pode surpreender aqueles que são totalmente inocentes? O que pode atacar aqueles que não têm culpa? Que tipo de medo é capaz de entrar e perturbar a paz da impecabilidade? Que profundo! Traz aqui 3 perguntas que mostram que aquele que já acredita em uma outra realidade, que já enxerga além do mundo de ilusões, ele não pode sofrer nenhum perigo, ele não carrega nenhuma culpa, nem ataca ninguém porque ele sabe que a culpa não existe. E também não usa nenhum tipo de medo para perturbar a paz da impecabilidade, da consciência de se ter absoluta fé e certeza de que o pecado não existe. Aquilo que te foi dado, mesmo em sua infância, está em plena comunicação com Deus e contigo. Em suas mãos diminutas ele segura, em perfeita segurança, cada milagre que vai apresentar, oferecido a você. O milagre da vida não tem idade, tendo nascido no tempo, mas nutrido na eternidade. Contempla esse infante. Infante aqui, a criança, Eu imagino que seja a criança interior de cada um de nós, que a gente perdoe tudo aquilo que a gente deu conta, todas as nossas limitações, desde o princípio da nossa manifestação aqui. Retomando a frase, contempla esse infante, a quem você deu um lugar de descanso através do seu perdão ao teu irmão, e vê nele a vontade de Deus. Ou seja, permite que a sua luz interior e a luz de cada um se manifeste. Aqui renasce o bebê de Belém. Eu entendo aqui que seja a luz crística em nós. E todos aqueles que lhes dão abrigo o seguirão, não a cruz, mas a ressurreição e a vida. Vejam só,
todos aqueles que dão abrigo, que acolhem os outros em si mesmos, seguirão Cristo, não em direção à cruz, mas em direção à ressurreição e à vida. Quando qualquer coisa te parece ser uma fonte de medo, quando qualquer situação te afeta aterradoramente e faz o teu corpo tremer e o suor frio do medo se abate sobre ele, lembre-se de que isso sempre se dá por uma razão. O ego a percebeu como um símbolo do medo, um sinal do pecado e da morte. O ego percebeu essa situação, ou pessoa, como um símbolo do medo e um sinal do pecado e da morte. Lembre-se então de que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles, mas tem que ser buscado naquilo que representam. E podem, assim, significar tudo ou nada, de acordo com a verdade de Deus ou com a falsidade, que no caso são as ilusões do ego, da ideia que refletem. Confrontado com tal aparente incerteza de significado, não a julgue, ou seja, diante de qualquer situação que pareça sem sentido, não julgue a situação ou a pessoa, no caso. Lembre-se da presença santa daquele que te foi dado para ser a fonte do julgamento. Lembre-se do Espírito Santo em você. Entregue-a a ele para julgar por você e diz: eu te entrego isso para que o examine e o julgue por mim. Que eu não veja isso como um sinal de pecado e de morte, e nem o use para destruição. Ensina-me como não fazer disto um obstáculo à paz, e sim a deixar que você o utilize por mim para facilitar a sua vinda. Que lindo! Então, sempre que o medo surgir diante de qualquer situação, circunstância ou pessoa, não julgue e entregue rapidamente ao Espírito Santo ou à consciência crística e diga essa fala que eu acabei de ler. Fim da leitura do livro-texto.